um anel que tem poderes, um anel que faz quem o usa desaparecer, um anel que, ao ser usado, coloca em prova as virtudes da pessoa que o usa. E, ao ser usado, este anel começa a desencadear fatos muito complicados. Não, eu não estou falando desta obra aqui, também não estou falando dessa obra aqui. A obra que tem essa história que eu acabei de falar para vocês é esta aqui. Esta obra de Platão foi escrita mais ou menos 2.300 anos antes das duas obras anteriores que eu mostrei. E até o fim deste vídeo você vai entender a ligação que tem entre estas três obras. Bom, na verdade eu disse que eu não estou falando sobre esse livro, mas vocês sabem que eu também estou falando sobre ele. Eu acabei de finalizar a leitura deste livro e sim, eu li O Hobbit somente aos 30 anos. E ao terminar de ler, foi inegável pensar sobre a obra de Platão que eu li há algum tempo atrás. Estes dois livros têm um enredo que é muito similar e a gente vai tratar deste enredo agora. Bom, pessoal, primeiro tratando do Hobbit, o que eu tenho a dizer? É uma obra espetacular. É inegável que este livro foi escrito primordialmente para crianças e adolescentes. Até o próprio Tolkien já disse que a inspiração para esse livro foi contar histórias para os seus filhos. E, ao pensar em histórias mais elaboradas e que transmitisse ideais, personagens que tivessem condutas que ele queria mostrar para os seus filhos, ele pensou nessa história e aí começou a idealizá-la e a colocar em execução. Esses tons infantis que eu estou dizendo pode ser ilustrado por algumas canções que têm um tom um pouco mais infantil ou infanto-juvenil. Todo o livro é permeado por uma narrativa de certa forma simples e mais tranquila para leitores inexperientes. O livro é escrito de uma forma que os momentos em que acontecem situações que geram um aprendizado são até, de certa forma, expositivos. Eu entendo toda essa visão do Tolkien, o público que ele endereçou essa obra e, para mim, isto não me incomoda. A obra continua sendo extremamente valiosa. Outro ponto que a gente pode perceber a visão um pouco mais infantil deste livro é que, ao ter batalhas e lutas, mesmo que algumas situações violentas são expressas aqui, elas são descritas, mas a descrição é sempre um pouco mais branda. Vocês percebem que não há um sadismo, algo muito adulto, uma visão um pouco mais catastrófica das situações. Não. Ele trabalha batalhas, ele trabalha até situações de mortes e tal, mas eu acho que trabalha de uma forma leve, que uma criança ali entre 8 e 12 anos já pode ter acesso tranquilamente. Obviamente que essa idade que eu falei, ela é uma janela, tá? É uma ideia que eu passo aqui para vocês. Não é necessariamente só nesse trecho e só nessa idade que esse livro é valioso. Estou dizendo, eu li aos 30 anos e gostei muito da história. E vocês vão entender agora os motivos por que essa história pode ser muito bem apreciada por um adulto também. A narrativa é extremamente dinâmica. Vocês vão perceber, pessoal, que este livro não é muito grande. Ele tem 300 e poucas páginas e o Tolkien trabalha os acontecimentos aqui de forma consideravelmente dinâmica. Vocês sabem que este livro deu origem a 3 filmes. Eu não assisti os filmes, eu não sei como eles fizeram esta geração de conteúdos e de histórias a partir desta aqui, mas eu sei que no contexto desta história e no desenrolar das situações, este livro tem exatamente a duração que ele precisa ter para contar os acontecimentos de uma forma que faça bastante sentido. Este livro tem personagens extremamente interessantes. E não só interessantes. As características desses personagens fazem com que nós nos identificamos com eles muito facilmente. As características deles, pessoal, são muito humanas, muito comuns, apesar de que vários personagens não são humanos necessariamente, mas Tolkien trabalha de uma forma em que a gente se identifique muito facilmente com todas as situações que estão aqui. Isso facilita a nossa imersão na obra. Além disso, outro aspecto maravilhoso deste livro é a curva do personagem principal. E não só ele, os coadjuvantes que estão aqui também têm uma curva maravilhosa. O personagem principal é o Bilbo Bolseiro. Ele tem uma curva de personagem maravilhosa, ele se inicia com uma determinada característica, um pouco mais recluso, mais egoísta,
não gostando muito de socializar e termina o livro se dedicando, se esforçando e às vezes até se sacrificando por outras pessoas. Os anões que são retratados aqui, eles também têm uma curva de personagem. Obviamente, como são 14 anões, não tem uma curva de personagem de um por um. Mas, de uma forma geral, a maneira como eles agem é trabalhada. E também, obviamente, tem um líder dos anões, que ele sim tem uma curva de personagem que é bem interessante, bem trabalhada e faz muito sentido. Outro ponto que faz este livro ser maravilhoso e muito bem escrito, na minha opinião, é: se vocês removerem um personagem que seja, o desfecho da história não seria o mesmo. Tolkien escreve essa história de uma forma que cada personagem tem uma relevância crucial no desenrolar da história. E o desfecho não seria o mesmo se você remover um ou dois personagens aqui, já muda completamente a história. E isso faz com que esse livro seja incrível. Se vocês observarem, pessoal, várias obras são escritas de uma determinada forma que vocês podem retirar cenas ou retirar até personagens que o desenrolar da trama seria o mesmo. Isso não acontece aqui. Cada personagem tem sua importância no desenrolar da trama e eles são extremamente importantes para interagirem com os personagens principais. E o desfecho só aconteceu porque cada um desempenhou sua função. Eu acho que até agora eu não trabalhei spoiler dessa história. Se você não quiser receber spoiler, eu acho que esse é o momento que eu vou começar a falar de algumas coisas e, querendo ou não, pode se passar por spoiler. Então, se você não quiser receber nenhuma forma de spoiler, fique à vontade para pausar, ler o livro e depois vir aqui e encerrar o vídeo. Como eu disse, o principal estímulo de Tolkien para escrever esta obra eram as histórias que Tolkien contava para os seus filhos e os valores que ele queria que seus filhos desenvolvessem, que eles aprendessem. E estes valores vocês percebem muito nitidamente no livro. O livro se inicia com um esforço para se obter uma recompensa. O momento em que um personagem, o principal, o Bilbo, sai de sua zona de conforto, do conforto da sua casa, para ir em busca de uma grande recompensa. Nesse caso aqui é a financeira, mas você pode interpretar de formas diferentes. Mas essa lição, pode ter certeza, ela fica muito forte na sua cabeça. Outra lição muito bem trabalhada aqui é que a desistência não é uma opção. Bilbo passa por situações extremamente difíceis, situações em que ele praticamente não tinha mais esperanças. No entanto, o próprio livro ressalta: parar não faria a menor diferença. A única possibilidade que ele tinha era continuar. Então, ele continuou e a história se desenrolou dessa maneira. Uma outra lição que é trabalhada aqui, muito pela figura do Gandalf, é que a sabedoria é extremamente útil para resolver embaraços, para sair de situações complicadas. Assim como no Senhor dos Anéis, Gandalf aparece aqui como um mentor, aquela visão de sabedoria que é crucial para o desenrolar da trama. Obviamente que no Senhor dos Anéis ele tem outros papéis mais relevantes ainda, mas aqui ele é trabalhado como aquela figura de mentor que aparece, que ajuda, auxilia e deixa para que a própria pessoa resolva as situações. Outra lição que é muito trabalhada aqui é a importância de ouvir os mais sábios e os mais experientes. Tolkien deixa uma lição aqui muito clara de que quando alguém te passa uma recomendação, uma instrução, um conselho, se aquela pessoa tem mais sabedoria e mais vivência que você, é importante que você pense, que você escolha ouvir aquela pessoa. Você pode não fazer exatamente o que ela está te pedindo ou te mandando fazer, mas é importante que você considere este conselho e, normalmente, quando a gente não segue esses conselhos, as consequências vêm. Uma lição maravilhosa que acontece aqui durante a trama é a seguinte: tome muito cuidado para não achar que o seu fardo é maior do que o de outras pessoas. Normalmente, as pessoas vivem situações tão quão difíceis a sua, ou às vezes até mais. E a gente tem a tendência de achar que a nossa vida é mais difícil do que a de todo mundo. Também fica muito claro a visão do Tolkien sobre cooperação e união. Tolkien deixa muito objetivamente aqui a importância da amizade e o que é para ele uma amizade e a importância da coragem nas nossas jornadas, nas nossas empreitadas. Agora, um fator extremamente importante para uma obra assim como essa, escrita por alguém querendo nos transmitir ideias,
né, uma visão de mundo e transmitir virtudes, maneiras como ver a vida, é entender o que esse autor pensa da vida, o que ele vive, o que ele acredita, quais os valores que ele leva. E nós sabemos que Tolkien era cristão. Tolkien tem uma visão extremamente voltada para a piedade. E quem leu sabe o momento em que isso acontece. Porque esse momento é tratado com uma devida atenção. E ele vai reverberar no princípio do livro do Senhor dos Anéis. Então, essa visão de piedade, mesmo quando alguém merece uma punição mais grave, mais pesada, é extremamente tratada nesse livro e é uma visão com certeza voltada para o cristianismo que Tolkien tinha como visão de vida. Tolkien, mais no desenrolar final da trama, trabalha a visão de que a recompensa financeira não pode ser mais importante do que a vida de seres humanos e do que a paz nas relações desses seres humanos. No desenrolar final dessa trama, a gente vê que o Bilbo desempenha uma função de intermediador da paz ali no conflito que poderia ter acontecido, porque ele considera que a paz entre aquelas pessoas, a vida daquelas pessoas e também o retorno dele para casa em segurança era muito mais importante do que recompensas financeiras. E isso, com certeza, é outro ensinamento que Tolkien tira da visão cristã que ele tem na vida. E o mais importante de tudo, a desavença por um fator financeiro é deixado de lado quando, no final deste livro, o inimigo verdadeiro daquelas pessoas que quase se entraram em conflito entre eles aparece. No momento em que o exército dos orcs aparece, elfos, homens e anões se unem para uma guerra, que no livro é escrita como a Batalha dos 5 Exércitos, estando de um lado elfos, anões e homens, e do outro lado orcs e lobos. Então, Tolkien passa muito claramente esta mensagem para nós. No momento em que as verdadeiras batalhas se aproximam, os vínculos que unem as pessoas que estavam ali em discordância é muito mais forte do que aquela desavença financeira. E aí eles se unem para combater o verdadeiro inimigo. Outra visão muito bem trabalhada por Tolkien aqui, mas de uma forma sutil, até porque esse livro é infanto-juvenil, é o dragão. Se vocês repararem, a primeira intenção do dragão é plantar uma inimizade entre Bilbo e o restante dos integrantes do grupo, que são os anões. A primeira coisa que o dragão faz é plantar nele uma desconfiança. E aqui, com toda a certeza, esse dragão assume o poder maligno. Ele age primeiramente com uma mentira, plantando discórdia entre um grupo que até ali estava unido. Mas Bilbo tem que ir contra esse instinto individualista e egoísta para se manter unido aos anões que até ali estavam em sua jornada e ignorar as palavras que o dragão profere ali, tentando plantar uma inimizade entre eles. E a mais importante lição de todas. É muito claro no livro que o desenrolar da trama toda acontece por uma providência divina. Por que eu estou dizendo isso? Aqui é ressaltado várias vezes que a sorte interferiu. A maneira como Bilbo acha o anel, a maneira como as aves os ajudam a sair de perto dos orcs e dos lobos, a maneira como um pássaro escuta a conversa do dragão, de Bilbo, e logo após escuta a conversa de Bilbo com os anões e fica sabendo de um ponto fraco do dragão. E este ponto fraco é o que este pássaro transmite para os homens. E são os homens na cidade ali próximo que faz o abatimento, né? Matam o dragão. Então, é muito claro que Tolkien deixou esta mensagem de providência divina participando decisivamente no enredo final do livro. Se você leu e não percebeu esse toque cristão, é possível que você tenha achado o desenrolar dessa trama meio estranho, ou, no máximo, o que você pode ter pensado é que é um mundo de fantasia e ele colocou dragões, pássaros e situações inusitadas para desempenhar a resolução dos problemas. Mas é muito nítido que esses ensinamentos estão aqui e eles têm base cristã, que é a visão de vida do autor. E como eu sei que muita gente,
entra em desavença quando toca no assunto de religião, ainda mais com uma obra tão famosa quanto O Hobbit, eu quero ressaltar aqui as últimas frases deste livro, para vocês pensarem se nitidamente não tem uma transmissão da ideia divina na resolução dos problemas. No final, enquanto há uma conversa entre Gandalf e Bilbo, o Gandalf fala: "É claro", disse Gandalf, "e por que não se mostrariam verdadeiras? Certamente você não deixa de acreditar nas profecias porque houve uma mãozinha sua para concretizá-las, não é? Você não supõe que todas as suas aventuras e escapadas foram guiadas por mera sorte, só para o seu próprio benefício, supõe? Você é uma ótima pessoa, senhor Bolseiro, e tenho muito apreço por você, mas é apenas um camarada bem pequeno num vasto mundo, afinal de contas." E Bilbo responde: "Graças aos céus." Obviamente, o livro encerra com a principal mensagem que Tolkien quer transmitir. Essa mensagem, ela não é totalmente explícita, mas ele deixa ela impermeada no livro para que, ao mesmo tempo que as pessoas que tivessem uma aversão ao cristianismo conseguissem ler e apreciasse a obra, mas quem tivesse essas novas camadas de interpretação do livro conseguisse pegar o que ele transmite de ideia, de virtude e de resolução de problemas. Agora vamos para este livrinho, mas eu não vou explicar ele todo, tá, pessoal? Só vou passar pelo trecho que eu falei sobre a questão do anel, especificamente. Primeiramente, do que esse livro trata? Esta conversa, esse diálogo de Platão, ele gira em torno de um debate sobre o que é a justiça e o que é um homem justo. E para isso, eles têm uma longa conversa com vários argumentos em que uma pessoa discorda do outro e às vezes é colocado um argumento, enfim. Eles vão tentando sintetizar o que seria uma pessoa justa. E para isso, eles determinam qual é a cidade, né? O que seria uma sociedade ideal, uma sociedade justa. E para definir uma questão, um argumento sobre essa questão do homem justo, eles trabalham com uma alegoria, uma história que eles chamam de a história do Anel de Giges. O que é essa história, pessoal? Esse trecho do livro conta que um lavrador estava trabalhando. No momento em que ele estava no campo, há uma tempestade, algumas situações acontecem, tremores, enfim. E ali aparece uma cratera no campo que ele estava lavrando. Ele desce por essa cratera, ali ele encontra uma grande estátua de um cavalo e um cavalo oco. E dentro deste cavalo há um cadáver, que ali no livro trata como se fosse um gigante, né? Um ser que é maior do que as proporções humanas normais. No dedo desse gigante tem um anel dourado. Ele tira esse anel, porque ele acha muito bonito, e coloca no dedo. Ele vai para uma reunião de lavradores e, durante a reunião, o que ele faz? Ele pega esse anel e gira. A parte que estava para frente, ele gira ela para trás. No momento em que ele gira, ele começa a perceber que as pessoas do ambiente estavam conversando como se ele não estivesse mais lá, como se ele estivesse invisível. Aí ele acha muito estranho e volta o anel para a posição original. E elas voltam a conversar como se ele estivesse lá, se referindo a ele, conversando com ele. Ele volta mais uma vez o anel para a posição, para ter certeza de que ele estava com esse poder, né, de ficar invisível, e ele fica realmente invisível. As pessoas voltam a conversar como se ele não estivesse lá. Com a posse desse anel e desse poder que o anel oferecia, ele rapidamente se torna um mensageiro do seu reino. Como mensageiro, ele se aproxima da rainha, ele seduz a rainha e, com a ajuda dela, ele executa o rei e toma o lugar deste rei. Por que toda essa alegoria do anel é tratada neste livro aqui? Para ilustrar que um homem justo, totalmente, comprovadamente justo, só seria possível se a gente pudesse ter este anel. Por quê? Assim a gente teria a capacidade de colocar em alguém um poder de não ser observado, de não sofrer as consequências dos próprios atos, e aí a gente perceberia se esta pessoa continua sendo justa. Somente assim, na visão do diálogo de Platão, em que a gente teria com certeza se alguém é justo ou não. Esta pessoa que fala aqui durante o diálogo diz que se não tiver esse poder, você não sabe se alguém está agindo justamente porque ele é realmente justo ou porque ele está sendo incumbido, sendo estimulado a ser justo pela circunstância, pelo medo de ser punido caso ele haja injustamente. Este dilema moral
tratado aqui na história do Anel de Giges, nessa obra, ele é extremamente interessante. Porque se vocês pararem para pensar, é muito complicado nós considerarmos que alguém está agindo de forma totalmente justa, porque nós não sabemos até que ponto esta pessoa está agindo pensando no efeito que aquela ação dela tem em outra pessoa ou em outras pessoas. Nós não sabemos até que ponto aquela ação é algo que realmente a pessoa quer fazer ou ela está fazendo para receber benefícios daquela boa ação. Já repararam que quando a gente acha uma pessoa fazendo filantropia, doando, e essa doação sendo pública, a maioria das pessoas já o recriminam? Como se aquela ação pública, mas filantrópica, é uma ação totalmente voltada para a honra que aquela pessoa vai receber? Pois é a mesma coisa que é tratada aqui nesse livro. Como a gente vai saber se alguém é realmente justo se nós sempre temos que pesar nossas ações e as consequências das nossas ações? Quem seria realmente justo o tempo inteiro se não pudesse ser observado, se não sofresse as consequências de seus atos? Fica a dúvida. Obviamente, a obra de Tolkien, O Hobbit, não trata necessariamente desse dilema moral. O anel que aparece no Hobbit, ele é simplesmente uma ferramenta de resolução de conflitos ali na história. Esse dilema moral, ele vai começar a existir na obra do Senhor dos Anéis. E, obviamente, Tolkien coloca um posicionamento muito explícito sobre o que ele acha de um anel que exclui a sua capacidade de sofrer as consequências de seus atos. Mas nós vamos tratar desse conflito moral e desse desenrolar do que Tolkien acha de um anel de poder e um anel que te torna invisível em outro vídeo falando necessariamente do Senhor dos Anéis. E você aí, já leu O Hobbit? Já leu A República de Platão? O que achou desses livros? Você pretende ler se não leu? Você que leu, percebeu esse toque da ligação entre os dois livros? Você acha que Tolkien fez essa menção a esse anel poderoso de propósito, pensando nessa obra, se inspirando nela? Ou você acha que não tem nada a ver uma história com a outra? Deixa aqui nos comentários, é sempre muito interessante ouvir a opinião de vocês. Se você gostou desse vídeo, manda para quem você acha que pode gostar também. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.